Olá pessoal, bem-vindos ao tópico sobre evolução e conhecimento. Esse tópico dá o título dessa disciplina e tem como objetivo fazer uma síntese dos conceitos sobre conhecimentos que vimos até agora e depois fazer uma conexão desses conceitos de conhecimento com a ideia de evolução. Tá? A ideia dessa ligação em si não é novidade, tá? É muito antiga, na verdade, e já é relativamente batida. Mas a gente vai revisitar essa ideia agora com uma base conceitual mais sólida sobre conhecimento. Esse tópico também foi dividido em duas partes. Nessa primeira parte, a gente vai ver o conceito de sistemas e sistemas complexos, e depois a gente vai fazer uma aplicação desse conceito de sistemas na computação, apresentando os sistemas computacionais. Na segunda parte, a gente vai discutir a evolução, né? A evolução da computação e a evolução e o conhecimento. Bom, o que é sistema? Sistema é uma daquelas palavras que é muito utilizada em diversos contextos e carece de uma explicação, uma definição um pouquinho melhor, né? A gente está utilizando a palavra sistema aqui, nesses três exemplos, em contextos bem diferentes, em três áreas distintas. O sistema respiratório é um exemplo da área de biológicas, né? É um conjunto de órgãos e músculos que operam de uma forma conjunta e coordenada, possibilitando uma respiração do ser humano. Sistema viário, da área de transportes. É um conjunto de ruas, pontes, túneis, sinais e semáforos, construídos e organizados de uma certa forma a possibilitar o deslocamento de pessoas e cargas. Isso inclui no sistema viário também as regras, né, que é uma coisa mais abstrata, não necessariamente uma coisa concreta. Sistema administrativo, da área de humanidades. É um conjunto de cargos e funções organizados em uma estrutura de forma a coordenar o trabalho das pessoas para um objetivo comum. Bom, o que todos esses sistemas têm em comum? Então, vamos ver essa tabelinha aqui. Né? Tem o sistema respiratório, viário e administrativo. Tem a composição das partes, né, que compõem o sistema. Órgãos, músculos, né, no caso do sistema respiratório, ruas, pontes e túneis, sinais, no caso do sistema viário, e cargos e funções, no caso do sistema administrativo. E todas essas partes e componentes realizam uma função que dá um nome ao sistema. Tá? Então, a primeira faz uma função de respiração, a segunda é movimentação de pessoas e cargas, a terceira é coordenar o trabalho das pessoas. Tá? Então, o sistema pode ser sintetizado da seguinte forma: é um conjunto de partes que interagem entre si, ou seja, não são quaisquer partes, né? É um conjunto de partes, mas eles têm que interagir entre si. Então, são essas partes e que têm o papel de interagir entre si. E realizam uma determinada funcionalidade, tá? Ou realizam um propósito, um objetivo. Então, a palavra é funcionalidade, não é função, porque função é uma palavra reservada da área da matemática, tá? Então, realiza uma funcionalidade, tá, que caracteriza o sistema. Então, são as partes que estão aqui. Você tem as interconexões entre as partes. No sistema respiratório, por exemplo, é o pulmão, o músculo que movimenta o pulmão, né? Diversos outros órgãos ligados à respiração. Mas o braço, por exemplo, que faz parte do corpo, não faz parte do sistema de respiração. Está ligado, eventualmente, mas não faz parte do sistema porque
não realiza nenhuma função dentro da funcionalidade da respiração. O fato de você caracterizar essas partes internas do sistema cria automaticamente uma fronteira. É uma fronteira que separa a parte que realiza a função e a parte que não realiza a função. E isso automaticamente também cria as interfaces entre as funções internas, as partes internas e as partes externas. Algumas dessas interfaces são de entrada, outras são de saída e outras são interfaces bidirecionais. Então, de uma maneira geral, você pode substituir essa caixinha, essa fronteira, por uma outra, né, onde você descreve a funcionalidade, a síntese dessas partes vira uma funcionalidade com os elementos de entrada e saída interfaceando a parte externa dessa funcionalidade. Então, é um modelo simplificado desse sistema que nós temos aqui. Então, característica do sistema, de um sistema qualquer: realiza uma determinada funcionalidade, interage com o ambiente externo através de interfaces, e estrutura interna formada por partes e interações. Botando na figura, tá? Então, são as partes e interações e que compõem a parte interna do sistema. Então, o que é uma funcionalidade? É um conceito mais abrangente que função, né, que está associado aos processos e que está associado a processos que realizam atividades. Quando o sistema é criado ou desenvolvido pelas pessoas, ele possui um propósito ou um objetivo, explícito ou não, e que normalmente é atender uma determinada necessidade. Um sistema pode ser uma descrição de alguma coisa que existe, ou o sistema pode ser utilizado para desenvolver uma determinada característica, uma função. Tá? Exemplo: o sistema viário nasceu da necessidade de deslocamento de pessoas e objetos, e as ruas e as pontes foram construídos com o objetivo de atender esta necessidade, orientando seu desenvolvimento. Uma vez construído, o sistema viário executa a funcionalidade de possibilitar a movimentação de pessoas e cargas. Bom, ambiente externo é o ambiente, ou meio ambiente no caso, né? É um conjunto de fatores que interfere direto ou indiretamente no funcionamento do sistema. Um exemplo, né? O ar que é respirado pelo pulmão não faz parte do sistema respiratório, mas a qualidade do ar afeta o seu funcionamento. A relação do meio ambiente com o sistema é realizada através dessas interfaces, tá? Que podem ser somente de entrada ou de saída ou bidirecionais. Normalmente as interfaces de interação são consideradas interfaces bidirecionais. E envolver a troca de matéria, energia, informação e etc. Tá? Tipos de interface: de comunicação, de homem-máquina, de alimentação, etc. Partes do sistema, que é a parte interna do sistema, né? O sistema é composto por partes interrelacionadas que possibilitam a realização da função ou da funcionalidade do sistema. Este relacionamento é organizado, podendo formar hierarquias de sistemas e subsistemas, ou seja, uma parte de um sistema poderá ser um outro sistema. Então, a própria característica do sistema possibilitar a hierarquização. Então, o sistema pode ser composto por outros sistemas, formando um sistema maior. Né? Então, você pode ter também um sistema composto de subsistemas, e esse subsistema também ser uma composição de outros subsistemas, assim por diante. Então, esse é o diagrama que nós já vimos. Forma de interação com o ambiente externo. Tá? Reativo é quando você tem uma saída que reage à entrada. A realimentada é quando você tem um processo onde você monitora a saída para essa monitoração da saída para utilizar, fazer os devidos ajustes para obter uma saída adequada. É chamada de feedback, né? E um processo interativo seria dessa forma. Tá? Hierarquia de sistemas, já comentamos, né? Então,
você tem um sistema aqui, e esse sistema aqui, essa parte desse sistema em vermelho, pode ser, por sua vez, composto por outro sistema, com outras partes menores aqui para compor esse sistema. E assim por diante. E esse conjunto aqui de partes compondo o sistema pode vir a ser partes de um outro sistema. Tá? Então, esse é um processo onde você consegue dividir um sistema em vários outros sistemas e esses sistemas, por sua vez, sendo divididos em outros subsistemas e assim por diante. Tá? Então, essa característica permite fazer uma série de coisas. Em primeiro lugar, né, na área de ciências, você pode usar isso para decompor as áreas, umas áreas de conhecimento, por exemplo, você pode pegar a ciência e dividir em química, matemática e física, por exemplo. Né? São decomposições disciplinares. E depois, dentro da física, dividir em áreas de física teórica, física prática, física astronômica, física de partículas, assim por diante. Tá? E ao mesmo tempo, você pode usar essa característica do sistema para composição de coisas maiores, mais complexas. Por exemplo, na área de engenharia, você pode construir a ponte dividindo as disciplinas envolvidas em partes e depois montando. Então você tem uma área de estruturas, outra parte de cálculo de materiais, outra de concreto e assim por diante, todos eles combinando, né? Cada um faz uma pequena parte e a combinação dessas partes vão se juntando até formar uma ponte ou formar um avião e assim por diante. Então você vai compondo as partes, engrenagens, por exemplo, no caso de um carro, né? Você tem a composição de várias partes que compõem primeiro a suspensão, depois que compõe o motor, né? E depois a carcaça, e você vai juntando essas partes para compor um veículo, um carro inteiro. Tá? Então, esse é um processo que é bastante utilizado tanto na área de ciências como na área da engenharia. Então, a teoria de sistemas trouxe uma grande contribuição na forma de você organizar as coisas, na forma de você administrar a complexidade. Temos aqui os vários tipos de sistemas, tá? Simples e complexo, aberto e fechado. Simples e complexo tem a ver com a complexidade, mas a gente vai discutir os sistemas complexos mais à frente, tá? Não é, não é uma separação entre simples e complicado, tá? É uma simples e complexo, a palavra complexidade tem uma conotação diferente. Aberto e fechado. Aberto é quando tem um sistema onde suas partes entram e saem do sistema, enquanto que fechado você tem uma composição de partes estável, ele não fica entrando e saindo dentro do sistema. Estável ou dinâmico tem a característica dos sistemas onde você tem elementos ou partes que têm um comportamento estável e um outro onde você tem um comportamento dinâmico, inclusive não só nas partes como também na interação. Né? Existe uma dinâmica também na interação entre essas partes que caracterizam um sistema dinâmico. O sistema adaptativo ou não adaptativo tem a ver com o seu meio ambiente. O sistema pode reagir ou não ao meio ambiente, se modificando ou se adaptando, mantendo a sua funcionalidade até um certo grau, suportando alterações no seu ambiente de trabalho, ambiente de execução. Então, nesse caso, você temos um sistema adaptativo que vai se adequando e se adaptando ao seu ambiente e outros que não têm essa flexibilidade, são sistemas não adaptativos. E sistemas permanente ou temporário. Tem sistemas que são estáveis e são permanentes no tempo, né? E outros que existem de uma forma efêmera, né? Por um tempo limitado, cumprindo a funcionalidade, encerrando a funcionalidade e deixa de existir.
Aqui alguns exemplos. Quando a gente fala em sistema, uma vez que você fecha, né, esse aqui é o modelo simplificado de sistema. No instante que você define a funcionalidade, independente da sua composição, e você define essa fronteira de entrada e saída, passa a ser possível fazer uma avaliação das características desta funcionalidade. Tá? Então, tem vários parâmetros: desempenho, né, eficiência e eficácia, por exemplo, do sistema, tá? Tempo de resposta, confiabilidade. Todos eles são definições mais ou menos estabelecidas para caracterizar e avaliar o sistema. Então, no caso de eficiência e eficácia, por exemplo, que está associado a desempenho de sistemas, né? Eficiência tem a ver a relação entre o que é produzido e consumido, o que entrou dentro do sistema e o que saiu do sistema, e essa relação dá a eficiência. Por exemplo, a fabricação de carro, né? O mínimo custo e máximo de produção com qualidade. Isso caracteriza a eficiência. Eficácia é uma ideia um pouquinho diferente, né? Tem a ver com os objetivos. A gente tem que lembrar que essa funcionalidade que está aqui dentro, ele está amarrado a um objetivo. Por que existe essa função? Né? Então, essa funcionalidade está amarrado a um objetivo. E a partir dessa funcionalidade e esse objetivo, você pode avaliar a eficácia na forma de objetivos atingidos com o total de objetivos que aquele sistema possui. Então, um exemplo, seguindo o exemplo da fabricação do carro, estamos fabricando o carro certo? Esse é questionamento, essa é a questão quando você discute os objetivos. Por exemplo, você pode ter uma fábrica extremamente eficiente na produção de vamos supor, um carro mais antigo, um Fusca, por exemplo. Nada contra o Fusca, viu, gente? Até é um carro muito bacana. Agora, a questão é, você pode ter uma fábrica excelente, ele automatizou ou fez processos internos e fabrica o melhor Fusca, né, que é possível fabricar, com um mínimo de gastos energéticos, com alto uso do material, sem perdas de material, com excelente qualidade, quer dizer, ele é a máxima eficiência na produção do Fusca. A questão, quando você discute eficácia, essa é a discussão da eficiência, né? Quando você discute eficácia, a questão é outra. Mas o Fusca que você está produzindo é o melhor Fusca possível, mas ele atende o mercado, é aquilo que o público quer. Esse está atendendo o objetivo dessa fábrica. Porque não adianta você produzir o melhor Fusca do mundo se você não vende esse Fusca e ninguém quer esse Fusca. Né? Então, essa é a eficácia. A eficácia questiona qual é a função da fábrica, qual é a função do sistema. Está atingindo as suas funções? Então, não necessariamente é uma visão uma visão que é bem distinta da eficiência. Então, a eficiência é um parâmetro que enxerga a fábrica para dentro, quer dizer, olha o sistema para dentro, enquanto que a eficácia olha o sistema sob o ponto de vista da interação desse sistema ou dessa fábrica com o seu ambiente externo. Tá? Então, uma coisa é fazer o melhor Fusca possível. Outra é você ver se esse Fusca atende ou não a necessidade do mercado. Então, são essas dois parâmetros importantes de avaliação do desempenho. Então, voltando um pouco também à questão da confiabilidade do sistema. Então, você pode ter um sistema altamente eficiente, mas que toda hora está quebrando, né? Não é confiável. Então, confiabilidade mede o quanto ele funciona bem. Não adianta você ter um sistema altamente eficiente se ele é só eficiente por um período muito curto de tempo e gasta a maior parte do tempo em manutenção. Tá? Então, eventualmente, mas isso é uma característica
dar especificação. Você pode ter sistemas que são construídos para ser altamente eficiente num período muito curto, como um carro de Fórmula 1. Ele tem um alto desempenho, altamente eficiente, mas por um período muito curto, só durante as 2 horas que duram a corrida. Então, isso atende os objetivos, né, do carro de corrida, mas não atende o objetivo de um usuário normal de um carro. Bom, sistema de informação computacional. Então, vamos inserir a ideia de computação e sistemas, né, junto, que resulta. Então, o que é um sistema de informação? Um sistema é um sistema cujo objeto é a informação, né? Então, é um sistema, portanto, tem características do sistema, é uma estrutura interna formada por partes e interações, realiza uma determinada funcionalidade e interage com o ambiente externo através das interfaces. Então, quais são as partes e componentes de um sistema de informação? Hardware, software e pessoas. Não esqueça das pessoas. E gera informações. Essa é a funcionalidade de um sistema de informação. Então, é um sistema formado por hardware, software e pessoas que interagem entre si e tem como funcionalidade processar dados e informações interagindo com o ambiente externo através de interfaces de troca de dados e informações. Então, esse é um sistema de informação. Então, só para lembrar, a pessoa como parte do sistema de informação é fundamental. Normalmente a gente lembra só do hardware e software e esquece, né, das pessoas. As pessoas têm várias funções dentro do sistema de informação. Podem ser normalmente como um usuário, né, tá? Mas ele pode ser também a pessoa que faz a manutenção do sistema, faz a melhoria do sistema, ou então pode ser também parte integrante de um sistema de informação. Vamos ver um exemplo de um sistema de avaliação de crédito, por exemplo. Então você tem um hardware e software, tem um computador, tem um software que faz avaliação de crédito de 99% dos casos. Mas tem 1% de caso mais difícil, por exemplo, difícil de avaliar, que às vezes o computador, o programa que faz essa avaliação não consegue lidar com esse caso, com esse 1% desses casos. E aí pode ser entregue para uma pessoa, né, para resolver esse caso. Sei lá, por exemplo, você tem um caso de análise de crédito de venda de iate, por exemplo, né? Então, você tem o comprador e você vai analisar o crédito dessa pessoa. De repente está com ficha, como se diz, uma ficha negra, né? ou ficha com problemas no Serasa, por exemplo, né? E aí o sistema, se você deixa o sistema decidir, ele vai dar, não, está negativo, então não vai dar o crédito, não vai vender para esta pessoa. Mas se for uma pessoa, um gerente, por exemplo, avaliando essa situação, ele pode querer saber por que está negativado no Serasa. Aí você vai pesquisar e vai ver, está negativado porque ele deixou de pagar uma conta de telefone. Na verdade, ele está questionando na justiça uma conta de telefone e por isso que está negativado, porque a empresa telefônica colocou ele no Serasa. Mas será que você vai deixar de vender um iate que custa milhões porque ele está tendo problemas de uma conta pequena, né, na Serasa? Então, essas exceções são muito difíceis de programar, fazer um software para analisar essa situação e dar uma resposta. Eventualmente, uma inteligência artificial, através de exemplos, pode ser que melhore esses casos. Mas tem situações, sempre vai haver situações onde você vai precisar de uma intervenção humana. Então, esse sistema como um todo
né, um sistema de avaliação de crédito, por exemplo, você tem um hardware para rodar, você tem um software, um programa para analisar e eventualmente você tem pessoas, né, que vai fazer essa função. Então vai ter uma entrada aqui, né, compreender e obter informações, processamento, avaliar, avaliação e tomada de decisão e a saída, né, execução de procedimentos e realimentação. Ou seja, ele vai executar uma função como se fosse um hardware e software, mas para 1% dos casos, ou 0,1% dos casos que o software não consegue resolver. Tá? Então, a pessoa realmente pode ser parte de um sistema e pode ser programada no sentido de ser treinada para executar essa função. Exemplos e aplicações de sistemas computacionais. Bom, como exemplo de aplicação de sistemas computacionais, queria apresentar um modelo de um controle extremamente básico, é um modelo elementar, onde você tem um bit, apenas um bit de entrada e um bit de saída. Menos do que isso não existe, viu, gente? Então é um modelo elementar e eu gostaria de dar esse exemplo justamente para provar, né, ou mostrar o poder de um bit, tá? Então esse exemplo é de uma caixa d'água, onde nós temos um acionamento de uma bomba aqui, portanto é um liga-desliga, tá? Um bit apenas para ligar, e um outro bit de entrada que indica o estado da boia, né? A, a caixa d'água, quando estiver cheia, ele empurra a boia e dá uma indicação de nível, tá? A boia diz a caixa cheia ou não. Então, você não tem níveis intermediários para saber qual é o nível da água, apenas uma indicação apenas de um bit para indicar se a caixa d'água está cheia ou não. Então é um bit de entrada e um bit de saída para acionamento da bomba. O modelo seria exatamente isso aqui, embaixo, né? Você tem o nível da boia, cheio ou não cheio, quer dizer, 1 ou 0, e o acionamento da bomba ligar ou desligar, ou 1 para ligar e 0 para desligar. Nesse caso é uma lógica de um inversor, é um NOT, né? Tá? Então o que é um NOT? Se você tem o nível 0, ou seja, não cheio, eu ligo, quer dizer, eu jogo 1 na saída. Caso contrário, indicando o nível 1 aqui, ele inverte e joga um 0 para fora, quer dizer, desliga a bomba. Então, essencialmente é uma lógica muito simples de inversor, uma porta inversora. Tá? Bom, vamos supor então que vamos substituir essa lógica toda simples de inversor para usando substituir por um computador de grande porte aqui, vamos supor, tá? A pergunta, será que compensa eu fazer isso por eu tratar um bit apenas de entrada e um bit de saída? Bom, vamos ver esse exemplo então, seguindo esse exemplo. Como ele não possui um relógio interno como entrada, vamos supor então que esse próprio computador aqui, ele estabeleça uma base de tempo periódico fazendo uma conta, ou contando simplesmente, tá? E usa esse contador como sendo uma referência de tempo para ele. Então, ele passa a ter uma referência de tempo para fazer algumas avaliações. Em vez de ligar aqui o motor toda hora, porque ligar e desligar o motor toda hora, toda vez que a boia baixar, você cria um estresse muito forte aqui nesse sistema mecânico, tá? Não sei se vocês sabem, mas toda vez que você liga uma bomba, um motor elétrico, você tem de cara pelo menos 3 vezes a mais de consumo de energia elétrica. Bom, por que isso? Primeiro, em função dos campos eletromagnéticos, né, que precisa gerar a força necessária e vencer toda a inércia mecânica envolvida no acionamento dessa bomba. Tá? Além disso, você tem todo um atrito aqui dessa coluna d'água
que precisa ser vencida. Você precisa converter o atrito estático em atrito dinâmico, né? São valores diferentes. E esses valores dependem realmente de ter um gasto de energia maior aqui para você iniciar, para vencer esse atrito estático e converter em dinâmico. Então, todo o acionamento de uma bomba tem além do consumo de energia mais elevado, justamente para vencer toda a inércia e todo o atrito, você ainda tem um desgaste maior, mecânico, justamente pelo impacto desse acionamento, além da distribuição de pressão. Você tem um estresse de pressão na tubulação por conta desse acionamento, né, dessa água que está entrando aqui. Então você tem um pico de pressão aqui para até a água começar a escorrer. Então não é muito importante, tanto sob o ponto de vista de energia, como também sob o ponto de vista de estresse mecânico e hidráulico, não é interessante ficar sempre ligando e desligando esse motor. Então, você altera o comportamento aqui desse controle de forma a reduzir esse e otimizar, né, esse acionamento. E o sistema passa a dividir, por exemplo, o tempo, né, em intervalos fixos e monitorar esse comportamento da, de água, tá? Então você liga o motor e espera, conta, né, a base de tempo, quanto tempo leva até a boia indicar cheio. Você começa a reparar, quer dizer, esse tempo é proporcional ao volume de água, tá? Então, quanto mais água quanto mais a caixa estiver vazia, mais tempo você vai precisar deixar o motor ligado. Com isso, você tem uma ideia do consumo da caixa d'água, do volume da caixa d'água, em função dos intervalos de tempo que você está estabelecendo aqui. Com isso, o sistema começa a descobrir algumas coisas interessantes, começa a descobrir alguns ciclos. Por exemplo, durante o dia, de manhã, quando o pessoal, imagine que seja uma caixa d'água de um condomínio, né? Então, de manhã, quando o pessoal sai para trabalhar, tem um consumo grande, o pessoal toma banho às vezes, né? Então, você tem um certo consumo elevado no começo do dia. Ao longo do dia, o consumo é mais ou menos estável. É o pessoal que ficou em casa para lavar a louça, a máquina de lavar, mas é mais ou menos distribuído ao longo do dia. E depois, no final da tarde, você tem um grande consumo novamente, o pessoal que volta para casa e toma o seu banho. Tá? Então você tem esses picos de consumo em intervalos fixos, de manhã e à tarde, e de madrugada praticamente nenhum consumo. Né? Então ele começa a descobrir esses ciclos repetitivos e que no fundo ele começa a descobrir uma coisa chamada o dia, né? E vai armazenando informações, né? Imagine que vai acumulando, tem bastante memória, né? E vai armazenando esses dados que vai coletando ao longo de um período cada vez maior. Ele começa a reparar, por exemplo, que tem uma ideia chamada, um conceito chamado semana, né? Então você tem um perfil de consumo ao longo mais ou menos estável ao longo da semana, mas no fim de semana você tem uma diferença de consumo. A distribuição do consumo de água não é igual ao consumo durante a semana. Então ele começa a perceber que tem uma coisa chamada semana. E se vai armazenando mais dados, um período maior de dados, ele começa a descobrir que existe uma coisa chamada ano. Você tem um consumo maior no verão e um consumo menor no inverno. E isso o sistema vai descobrindo sem saber, né, sem ter uma base de tempo que não seja o próprio o relógio interno. O que ele fez no fundo então? Ele acabou conhecendo o que é um dia e o que é um ano, que são coisas físicas, né? E o conceito de semana, que é uma coisa social, é um conceito social, né? Isso sem saber, sem só a partir de um único bit de entrada e um único bit de saída. Tá? Bom, vamos supor então
que o sistema foi evoluindo, né? Então, no sentido de você ter uma eficiência de ação, o que seria essa eficiência de ação? Para reduzir o acionamento. Por exemplo, ele passa a acionar as bombas no intervalo menor nos picos que ele sabe que tem, né, de consumo, para evitar que o fixe água na caixa, né? Então, final de tarde ou no começo do dia, de manhã, ele aciona a bomba, né? Ele não espera muito tempo antes de acionar a bomba, tá? Então, para garantir que a caixa d'água seja sempre cheia. Mas de madrugada, mesmo que a boia caia, ele não vai acionar, ele vai deixar, porque sabe que as pessoas não irão consumir águas durante várias horas durante a madrugada. Então, ele não aciona a bomba durante a madrugada. Com isso, você tem uma grande economia, na verdade, né? Em termos, você torna mais eficiente o uso da bomba, o uso do acionamento da bomba. Vamos supor então agora que ele evolua um pouquinho mais. Tá? Então, ele passa a tentar fazer com que as pessoas economizem água. Né? Como é que ele faz isso? Ele faz com que a caixa d'água fique vazia de vez em quando, de propósito. Tá? Então, imagine durante o fim de semana, que não tem muitas consequências. Ele força, ele não aciona a bomba e força que a água acabe. Tá? Ou então, durante o final da tarde, né? Nós temos um consumo maior, o pessoal tomando mais banho, ele começa a criar várias situações onde você tem a falta d'água. Tá? As pessoas começam a ter consciência de que há um consumo excessivo de água, portanto, eles tendem a evitar, né, que a caixa fique sem água, reduzindo a quantidade de banho ou reduzindo a quantidade de tempo que ele fica no banho. Tá? Então, o que o sistema está fazendo? Está tentando fazer com que as pessoas criem o hábito certo de evitar gastar água em excesso. E vai estabelecendo um limiar. Né? E uma vez que atinge esse limiar, ele mantém uma caixa, né, bem provida, de forma a manter as pessoas dentro desse patamar de consumo. Se por algum motivo o consumo começar a subir de novo, ele começa a forçar novamente um ciclo de umas fases onde você tem acaba a água da caixa, por exemplo, né? Aí o pessoal é obrigado a economizar, voltar a economizar água novamente, tá? Então ele repete esse ciclo. Claro, existe um limite que você não consegue superar, né? Tem que ter um limite mínimo de conforto que você tem que consumir aquela água. Mas atingindo esse limite, ele mantém todo mundo dentro desse limite e qualquer abuso ele força a escassez de água para o pessoal voltar a ter consciência. Tá? Então, o que esse sistema está fazendo? Tudo isso com um único bit. Tá? Então, o sistema que está evoluindo, primeiro passou a compreender, né, obteve informação dos ciclos de dia, semana e ano, começa a entender isso, descobriu isso com um único bit. Depois passou a ser um sistema de que tem percepção da realidade, a forma de controlar isso. E no fim, não sei se vocês lembram do sistema como propósito, né? No fim chega no último estágio lá de coerção, né? Então, o, o sistema já faz uma força, né, um comportamento que o indivíduo, né, não quer ou não teria se não fosse pelo sistema. É um sistema já de coerção, forçando o indivíduo a economizar a água. Tá? Então, veja como é interessante, apenas um bit você consegue fazer tudo isso através de um sistema computacional. Uma das grandes contribuições do conceito de sistemas é a ideia de sistemas complexos.
Sistemas complexos não são simplesmente sistemas grandes ou complicados. Não são sinônimos. Tem uma ideia mais precisa do que vem a ser sistemas complexos, apesar de não ser um consenso. Então não existe uma definição sobre o que são sistemas complexos, mas existem algumas características comuns que todo mundo concorda, ou pesquisadores da área concordam que são características de sistemas complexos. Uma outra abordagem é definir os sistemas complexos através de exemplos de sistemas onde todos, a maioria de cientistas concordam que sejam exemplos de sistemas complexos. A primeira grande separação, né, divisão, é a separação entre complexidade desorganizada e complexidade organizada. Então, uma complexidade desorganizada é um conjunto de grande número de partes, onde cada parte tem um comportamento de grande variabilidade e aleatório, e que pode resultar em um sistema com propriedades que podem ser compreendidas através de métodos estatísticos e probabilísticos. Um exemplo interessantíssimo é justamente a partícula de gás contida dentro de um recipiente, tá? Ou dentro de um balão, por exemplo, né? Esse gás ele tem um movimento aleatório. As partículas são essencialmente partículas cujos movimentos são aleatórios e colidem com outras partículas, né? Então, o movimento browniano, que é conhecido como movimento browniano. Então, essas partículas todas ficam no movimento oscilatório e, no entanto, o coletivo deles, né, pode ser é, caracterizado de uma forma relativamente precisa. Então, você tem aquelas fórmulas de pressão, volume e temperatura que, no fundo, refletem um comportamento coletivo através de técnicas de estatísticas, por exemplo, probabilísticas. Você consegue ter um valor ou ter um comportamento preditivo em cima de comportamento probabilístico. Tá? Uma outra definição da complexidade organizada é um conjunto de partes cujas interações não são aleatórias, mas são relacionadas, mas de tal forma que resultam em propriedades emergentes sem um direcionamento central. Tá? Então, alguns desses exemplos são redes sociais, colmeias de abelhas, né, e coletivo de insetos que tem essa complexidade organizada. Relacionamento entre as partes. Então, normalmente redes, sistemas complexos envolvem um grande número de partes, né? Mas você pode caracterizar essas partes com uma série de relacionamentos. Alguns é uma rede de relacionamento dinâmico, tipicamente ele pode caracterizar uma rede complexa. Relacionamentos não lineares, um efeito pode não ser proporcional à causa, por exemplo, e uma pequena perturbação pode causar um grande efeito, ou um efeito proporcional ou nenhum efeito. São efeitos não lineares, né? Relacionamentos não lineares entre essas partes. Relacionamento com memória, o efeito depende das entradas anteriores, tá? Então isso gera um efeito que você não consegue analisar ou prever sem ter o histórico anterior de todos os efeitos anteriores, todas as entradas anteriores. Relacionamentos com realimentação, né? Então com feedback, efeito de um elemento ter colocado de volta como entrada para o sistema. Tá? Então são todos relacionamentos, tipos de relacionamentos que podem gerar comportamentos complexos. Uma outra caracterização é a rede, né? Então, uma coisa é relacionamento entre as partes, outra coisa é a topologia da rede, como essas partes são conectadas entre si. Então, uma rede complexa é uma rede com características topológicas não triviais, não necessariamente triviais. Tá? Características que não ocorrem em redes simples, como gráfico, aleatórios ou anéis. Né? Esses aqui são redes já estudadas e conhecidas, não necessariamente geram comportamento complexos. Tá?
Sistemas complexos naturais frequentemente possuem tais topologias complexas. Redes complexas que formam espinha dorsal de alguns sistemas complexos. Cada sistema complexo é uma rede de interações entre um grande número de elementos pequenos. Tá? Algumas redes são geométricas ou regulares em espaços 2D ou 3D. Não necessariamente, tá? Mas podem possuir essas características geométricas que resultam, né, em comportamentos complexos. Outras contêm conexões de longa distância ou não são espaciais. Tá? Compreender um sistema complexo requer quebrá-lo em partes para depois remontá-lo. Redes são uma ferramenta adequada para essa função. Caracterização da anatomia das redes, ou a topologia das redes, é importante porque, em geral, a estrutura afeta a função e vice-versa. Então, voltando, né, você tem a parte de rede e até a parte de interações. Tá? Então, a forma de interação pode caracterizar um sistema complexo e também a própria topologia da rede também pode caracterizar uma rede complexa. Pode ter uma interação simples, mas pode estar, essa interação pode estar ligada através de uma rede complexa. Exemplo, na estrutura de redes sociais, prevenir a transmissão de doenças, controlar a disseminação de informação como marketing, boatos, fake news, assim por diante. Então, isso caracteriza também uma rede complexa, um sistema complexo. Estrutura de uma rede elétrica e internet também, né? Compreender a robustez e estabilidade de sistema de transmissão de energia e de dados. Internet, apesar de ter os seus protocolos, os seus elementos relativamente bem comportados, bem conhecidos, no coletivo, na junção de todas essas redes, ele acaba resultando num comportamento complexo. Por exemplo, você não consegue modelar a característica de confiabilidade e resiliência dessas redes. Às vezes uma ruptura de um nó pode causar o colapso da rede inteira e às vezes não. Você quebrando vários nós, várias conexões de rede entre os nós, praticamente não afeta. Tem situações onde não afeta e tem situações onde coisas mais simples podem afetar o comportamento da rede. Mesmo porque o comportamento da rede ele também é dependente do dado que circula. Alguns dados são, digamos, tem um espalhamento rápido, um comportamento viral e pode colapsar a rede justamente por um tráfego excessivo com um único assunto, tá? Um único notícia viral, por exemplo, né? Então, ele cria um comportamento não previsível, apesar da estrutura ser relativamente estática, né? Uma rede estável, mas o comportamento em si não tem um comportamento de um sistema complexo. Bom, principais características que caracterizam um sistema complexo. Um deles é interessante, é chamado propriedades emergentes, que está aqui em primeiro lugar. Né? Quer dizer que um elemento individualmente, né, ou mesmo até um conjunto de elementos, ele não tem um limite de comportamento, digamos assim. Mas, no entanto, quando você junta esses elementos, ele passa a ter um comportamento coletivo. Ele surge uma propriedade que não existia antes. Tá? Auto-organização, evolução e adaptação. Talvez através de exemplos seja mais fácil explicar o que seriam esses comportamentos, tá? Esses elementos todos que são características que têm um sistema complexo. O exemplo que costumamos dar seria uma colmeia de abelhas, por exemplo. Tá? A abelha individualmente ele não tem são inteligentes tal, mas tem um determinado limite de capacidade. E no entanto, o coletivo, na colmeia, ele tem um comportamento muito mais interessante, né? No sentido de que aparece uma certa inteligência que é coletiva. Nós chamamos isso de uma inteligência social.
Enquanto que a abelha sozinha tem suas limitações de capacidades, o coletivo possui uma inteligência coletiva que o individual não tem. Ah, uma inteligência capaz de fazer com que a colmeia se adapte às situações, seja mais resiliente a determinados eventos climáticos, por exemplo, e tenha um comportamento evolutivo, coisa que o indivíduo, a abelha indivíduo não tem, o coletivo possui. Então esse é a gente chama isso de propriedades emergentes. Surge propriedades que no individual não teria, mas surge no coletivo. Então você tem uma inteligência social, você tem uma colmeia capaz de evoluir, se adaptar às situações ambientais, e coisa que se fosse uma abelha individual não teria essa capacidade. Tá? Então, esses elementos todos de auto-organização, adaptação, evolução, formação de padrões, dinâmica não linear, são todos exemplos de sistemas complexos. Então, alguns exemplos reais: colônia de formigas, né? De abelhas também, economias humanas, estruturas sociais, sistemas nervosos. Estudamos, né, o sistema nervoso central, que é o cérebro. Ele tem um comportamento complexo, porque a partir do imagine isso, né, a partir de células nervosas com um comportamento conhecido, né, com as suas sinapses, com os seus potenciais de ação, é relativamente fácil de ver o comportamento e modelar esse comportamento. No entanto, o coletivo dessas células nervosas gera alguns resultados é, é, extremamente inovadores, na verdade, né? É, por exemplo, você tem a partir do cérebro, que é um conjunto de bilhões de células nervosas, você tem uma coisa chamada consciência, uma coisa chamada é, comportamentos, tem uma coisa chamada mente, né? Tem um comportamento interessantíssimo, quer dizer, um conjunto de características, né? Propriedades emergentes, inteligência, consciência, mente, né? Tem comportamento que o coletivo dessas células nervosas é, gera, né? E sem você não consegue mapear a partir do comportamento da célula nervosa para a mente humana, por exemplo, tá? Células e seres vivos em geral, quer dizer, o coletivo, né, gera essas respostas. Infraestrutura de energia e comunicações, internet são outros exemplos, tá? Muitos sistemas que nos interessam para análise de estudos são sistemas complexos, tá? Construímos muitos sistemas complexos. Internet, aeronaves e softwares não são necessariamente só complexos, eles têm comportamento complexo. Bom, aqui para finalizar, essa referência bibliográfica aqui é muito interessante. Chama Teoria Geral de Sistemas. O, o von Bertalanffy foi o primeiro autor que sistematizou essas ideias gerais sobre sistemas que a gente apresentou nessa primeira parte. Tá? Então, ele foi na década de 50, final de 40, 50, quando ele teve a primeira ideia de sistemas. Antes disso, a palavra sistema já era bastante utilizada, né? Mas acho que foi a primeira pessoa que formalizou o conceito de sistemas e tudo aquilo que a gente viu nesse tópico, tá? Então, o papel dele foi fundamental, porque o conceito de sistema ele é transversal, ele atravessa todas as diversas áreas da ciência e da engenharia, tá? Da mesma forma que a ideia de sistemas é utilizada de forma diferente, a ciência usa para decompor um problema e analisar as partes, enquanto que a engenharia usa isso de uma forma reversa, cria as partes para criar coisas maiores, cada vez maiores, né? Pontes, aeronaves, assim por diante. Então, tudo isso graças à teoria de sistemas, a compreensão de como organizar os elementos, como dividir, como criar as interfaces,
como segmentar através das funcionalidades. Essa ideia foi fundamental no desenvolvimento tanto da ciência como da engenharia a partir, né, desses conceitos. Tá? Então, a contribuição da teoria geral de sistemas foi muito relevante. Esse autor chamado von Bertalanffy. E curioso que ele imaginem vocês, é biólogo, tá? Então, como é que ele teve essas primeiras ideias em relação ao sistema? Estudando aves, como faziam os biólogos no começo do século passado, tá? Então, é aquela história do Darwin, né? Você vai analisar a ave, você tem o bico, o tamanho da característica da asa, o mesmo animal fisiologicamente idêntico e tinha comportamento distinto de acordo com o ambiente onde ele estava, o tipo de alimento que ele comia, a forma de reprodução, por exemplo, tudo isso é uma dinâmica diferente em função do ambiente. Ou seja, ele começou a compreender que o estudo da ave não podia ser feito isoladamente ao indivíduo. Você tinha que considerar todo o ambiente, todas as relações, tudo o predador, a disponibilidade de alimento, ou seja, todas condições ecológicas do ambiente para que isso impactava no indivíduo. Ou seja, o estudo biológico não podia se restringir somente ao indivíduo ou somente à parte. Você tem que considerar todo o contexto para você compreender por que o indivíduo é daquele jeito ou por que o conjunto daqueles indivíduos se comportam daquele jeito. Então ele foi também um dos responsáveis para a ideia de ecologia, de meio ambiente, né, a partir dessas ideias envolvendo o sistema. Então, foi mais ou menos na década de 40, depois ele evoluiu essas ideias e veio a criar essa teoria geral de sistemas numa edição mais atualizada e recente, que foi de 69. Tá? Então, essa é uma referência muito interessante e muito importante.